Então, gente, boa noite novamente, né? Para quem eu ainda não falei. Sejam bem-vindos mais a algum momento nosso. Seja um momento de muita inspiração, de muita troca de aprendizado, né? Já que hoje a gente ainda está trabalhando um conteúdo muito pedagógico, que faz parte da nossa praxe, né? Da docência, que é a questão do lúdico como instrumento de aprendizagem. Então, eu incorporei, na verdade, dois conteúdos na mesma aula, porque um é dependente do outro, e a gente vai ver que não necessariamente o jogo e o brincar se faz sem a ludicidade, né? A ludicidade, ela é possível, ela, na verdade, tem essa autenticidade de fazer acontecer sem necessariamente ter que estar trabalhando com o jogo ou com brincar, literalmente, mas são conteúdos aí que dependem um do outro, certo? A gente está trabalhando hoje os itens 26 e 27 do edital, já são dos últimos. Vamos aproveitar, né? Tá mais tranquilo, trocar experiências. Então, eu trouxe aqui para vocês também, mais uma vez, uma base teórica que aborda um pouquinho do que está acontecendo na atualidade, dentro da educação infantil, né? Primariamente priorizando a educação infantil e trazendo também essas reflexões, né? Do que a banca vai cobrar. Para isso, a gente tem dois objetivos primários, quando a gente fala da ludicidade e do jogo, a gente tem que compreender a importância do lúdico como uma ferramenta de aprendizagem e entender que dá para explorar aí diversas formas de jogos e brincadeiras para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos nossos alunos, além de refletir sobre como o lúdico pode ser utilizado como instrumento de aprendizagem em diversas áreas do conhecimento, ou diversos momentos do conhecimento escolar, certo? Com relação a formas de jogos e brincadeiras, o que seria metodologias, não necessariamente eu trouxe nenhum exemplo, você já deve ter visto material, né? Concreto que fale sobre isso, porque não é o objetivo, né, dessa aula enquanto alcance para um concurso público. Vocês vão ver que nas questões não se pede, né, metodologia, não se pede a simplificação, mas sim uma contextualização. Então, a importância, né, dessa situação dentro da docência, né? O lúdico, gente, como instrumento de aprendizagem, ou a questão da ludicidade, em síntese, ela precisa ser funcional e espontânea. Ou seja, ela precisa estar atuando de forma concreta dentro da transmissão de conhecimentos, pensando na função social da escola, mas de forma leve, de forma que este aluno, ou melhor, essa criança, não necessariamente perceba que há uma intencionalidade ali com relação a algum aprendizado de algum objeto de conhecimento específico. Contudo, a ludicidade, ela se faz, ela é ocorrente e ela é considerada lúdica, né, dentro do contexto escolar, quando ela tem um objetivo a ser alcançado para o processo de aprendizagem. Então, vamos lá entender melhor isso aqui, né? O lúdico faz parte das atividades fundamentais da dinâmica humana, ou seja, até nós adultos precisamos, né, de ter momentos assim mais descontraídos dentro de um processo de aprendizagem, né? Correlacionar, fazer paralelos, né? Colocar a imaginação em evidência para que a aprendizagem seja significativa, tendo um comportamento adverso que tem um objetivo e um alvo. Então, um comportamento adverso, por quê? Porque cada indivíduo ele vai ter uma reação frente a receber uma informação, receber um conhecimento dessa forma, né? Por esse tipo de uso de metodologia. O brincar é um direito da infância, que promove a socialização e o seu desempenho na integralidade, tá? Esse brincar como um direito, ele se faz muito importante, a gente vai falar disso quando a gente estudar um pouquinho o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tá lá no nosso ECA, que o brincar, ele é um direito, e é um direito que promove esse processo aí, né, destacado, de socializar-se com outras pessoas, socializar-se na comunidade, no caso, na comunidade escolar, e visa ter um alcance do desempenho na integralidade do indivíduo ali, do aluno, enquanto um cidadão comum, certo? Esse comportamento adverso a gente tem que estar
retomando também que cada pessoa aprende de uma forma, né? É essa a ideia. Então, em resumo e em introdução mesmo, é preciso entender que a ludicidade ela precisa ter uma intencionalidade. Ela não se faz por fazer, não é algo aleatório. Dentro da educação infantil, no momento presente, a nossa geração, ela é uma ferramenta muito importante que promove o ensino e aprendizagem de qualidade para a infância e utiliza-se de metodologias que causam o desenvolvimento das habilidades essenciais. Ou seja, a gente pode utilizar do jogo, do brincar ou não, ou de uma outra forma, né, em que se aplique a praxe do educador em um momento de aprendizado mais interativo, dinâmico, não necessariamente utilizando dessas ferramentas, desses instrumentos, e que, inicialmente, ele visa o desenvolvimento das habilidades cognitivas, tá? Primariamente. Só que, a depender do contexto que seja inserido esse brincar, né, esse se fazer, a transmissão de conhecimento, o educador, no caso o professor aqui, principalmente, ele tem que alcançar a habilidade essencial que aquela turma precisa naquele momento, não primariamente a habilidade que a BNCC está prezando. O que eu estou querendo dizer? Que a gente vai priorizar o plano de curso existente, né, para aquela faixa etária, mesmo antes da pré-escola, no caso aqui a creche, né, mesmo antes da alfabetização, antes dos 6 anos, em que o indivíduo está ali na escola, normalmente integrar o dia todo, né? Então, o professor ele vai priorizar as habilidades que a própria BNCC já traz para o alcance da alfabetização científica, mas, a depender do cotidiano, das especificidades daquela realidade, ele vai trabalhar, então, o desenvolvimento de habilidades essenciais, né? Habilidades essas que versam sobre a alfabetização científica, mas sobre também a realidade que aquela turma vive ao seu redor. Né? Isso é muito importante, porque pode também ter algumas reflexões nas assertivas aí das questões a partir do momento que a gente for fazer a prova. E faz uma grande experiência para o desenvolvimento integral da criança, então, o uso dessa ludicidade, né? Desse aprender brincando. Enquanto contexto mais teórico mesmo, né? Mais científico da ludicidade, a gente tem que ela é estudada sob a ótica da psicologia da educação, por dois autores, que foram os dois autores que eu já trabalhei com vocês um pouquinho, né? Lá quando a gente falou do comportamento humano, né? Do desenvolvimento infantil. Então, o construtivismo de Vygotsky, ele é o que mais explica essa essência da aprendizagem significativa por meio do uso da ludicidade, desde quando ele postulou, né, as zonas de crescimento proximal, que é o próprio encontro social, e que nossa colega explicou muito bem, né, que é uma faixa etária aí de absorção, de maturação de um conhecimento que já está previsto para alcançar, mas que a criança ainda não tem, né? Então, é ele quem explica esse potencial e essa zona entre o potencial e o real, em que ela consegue desenvolver. Então, a ludicidade, ela vem trazendo como um presente, né? À medida que a gente já tem uma criança que tem uma cognição muito boa, que tem um desenvolvimento infantil natural, né? Colocado lá por Jean Piaget, dentro da realidade cognitiva, ela está acompanhando bem o seu aprendizado. Quando chega a ludicidade no processo de absorver um objeto de conhecimento, ou seja, uma habilidade, né, um novo conhecimento científico, essa zona de crescimento vem explicar que a ludicidade ela vai realmente alcançar isso, né? Vai potencializar isso. E aí ela é resultante da inserção em atividades socialmente compartilhadas. Então, o brincar se faz importante no lúdico, porque é no brincar que ele consegue, usualmente, se socializar com outros indivíduos da mesma faixa etária ou com o professor, né? Que deve, primariamente, não se tratando da aplicação da ludicidade enquanto situação
intencional, perdão, ela consegue, então, absorver melhor, né, por conta do contato social. O sujeito se desenvolve por meio da interatividade nos processos de transformações que acontecem no meio que vive, chamada aí de teoria histórico-cultural, ainda de vigor, né? O sujeito, então, ele tem essa interatividade com o meio para poder absorver. A ludicidade intencionada, ela vai potencializar essa aprendizagem significativa do objeto de conhecimento. Voltando um pouquinho, para me fazer um pouco mais clara, o fato é que a ludicidade aqui, ela deve ser aplicada na escola com intencionalidade, ou seja, né, com a intenção de uma aprendizagem de um conhecimento científico por meio das habilidades e competências hoje previstas pela BNCC, e preconiza ainda a função da escola, a função social da escola que não se perdeu. Ela tem ainda essa função social de atingir essa transmissão de conhecimentos. Só que, óbvio, a ludicidade ela não acontece só no ambiente escolar. Ela acontece em outros contextos sociais, né, como, por exemplo, na própria família, na comunidade religiosa que esse indivíduo, porventura, já venha a frequentar, mas na própria escola isso também pode ser agregado, principalmente quando a gente fala do uso de temas transversais, ou chamados temas contemporâneos, que também está lá na BNCC, né? E mesmo que nos anos iniciais, na educação infantil, ou seja, na pré-escola, a gente ainda não tem uma organização didática no sentido de ter a obrigatoriedade, né, de ele assimilar determinados conhecimentos, essa transmissão de conhecimentos, ela já se faz necessária, associado a isso, a o conhecimento da realidade ao seu redor, ou seja, o acesso à informação, né, que aí se resume no que eu já venho comentando com vocês da educação social, lá desde a primeira aula. Outro ponto importante é que a ludicidade, para que ela seja efetiva, ela deve partir inicialmente da prática pedagógica do professor, né, do educador, daquela comunidade, daquele pessoal que está envolto. Logicamente, aqui eu estou me referindo à figura do professor regente da sala, porque a gente estuda, né, nesse sentido pedagógico. Mas, enquanto monitores estarão presentes, né, na equipe, então, o ponto de partida está nessa prática pedagógica, na intencionalidade que as pessoas que estão à frente, os adultos que estão à frente, têm acerca daquela aprendizagem, né? Então, o lúdico, ele não se faz de forma aleatória, sem uma intenção. Ele se faz, primeiramente, com o abuso mesmo, essa é a palavra, da autonomia do professor. Abuso este que, inclusive, vem questionando em uma das questões, que é a rigorosidade, né? Aquela essência de você colocar o seu planejamento afinco, de você, de fato, se debruçar, né? Se dedicar para fazer essa ludicidade acontecer com uma intenção significativa de aprendizado, certo? Então, primeiro, parte do ponto aí da escuta e contextualização. Então, para a criança, é importante, né, que ela seja escutada naquilo que ela está aprendendo, que o educador perceba qual é a necessidade que ela tem, né, incorpore esse lúdico pode ser algo paralelo, né, pode ser um conto, pode ser algo que ainda está na imaginação dessa criança, mas que correlacione com a contextualização da realidade ao redor. Depois disso, vai ter um ancoramento na aprendizagem significativa, ou seja, no iniciozinho da alfabetização científica, ainda que ela não esteja no processo, né, de idade escolar, que no caso seja antes aqui, do que eu estou falando. Então, se ela está ancorada na aprendizagem significativa, ela já deve perpassar pelo processo da oralidade, da leitura escrita, né? Então, a brincadeira, ela não deve ser sem, no mínimo, ter essas três intenções aí, dela melhorar, né, a sua oralidade, a sua leitura escrita do mundo, nem que seja da realidade ao seu redor, ainda que não seja do código, né, matemático, ou do nosso alfabeto, né, mas, enfim, ela já tem que ter a ludicidade, ela já tem uma intencionalidade, uma necessidade de ter essa intenção, com referência à leitura do mundo, que é, em resumo, a incorporação da educação social aqui, que é o acesso à informação.
certo? Falei muito, né? Mas até aqui vocês entenderam? Ou ainda tá muito... Sim, Pro. Tá tranquilo, né? Posso seguir. Então, vamos lá. A ludicidade, então, gente, como eu falei, tem uma intencionalidade. Então, isso quer dizer que uma aula com características mais lúdicas, não necessariamente ela ocorre com a presença de jogos ou brinquedos. Aí é onde entra a questão, né? Do conteúdo também 27, que fala o uso dos jogos e do brincar. Claro que isso potencializa de forma muito expressiva, né, a ludicidade, porque a criança gosta de brincar, a criança melhora, né, a sua cognição é potencializada. Então, o uso dos jogos e dos brinquedos se faz muito necessário, porque faz parte da infância, é um direito dela, né, é um direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela própria LDB, né, mas uma aula com ludicidade, ela pode acontecer também sem a presença. E aqui é que está o ponto também de contextualização com algumas das nossas questões. Pode falar, menina. Sônia, acho que pediu primeiro. O brincar, né, está entre uns direitos de aprendizagem da criança. E aí a gente vê, assim, a falta de conhecimento dos pais, né? Por exemplo, um dia que você faz só atividades lúdicas, né, brinca com jogos com eles, aí chega em casa, a criança fala: o que você fez na escola? Ah, a gente ficou só brincando, né? E aí só que eles não compreendem a intenção daquele brincar, né? Porque tudo é intencional, né? Ele aprende através daquilo ali. Só que assim, os pais não têm esse conhecimento, né? E às vezes até é um pouco difícil a gente trabalhar isso com o pai, porque realmente, né, falta neles o conhecimento. É. Eu gostei de sua fala, Sônia, e o interessante também é justamente a gente poder mesclar isso e nunca deixar de incorporar na prática pedagógica, né, da rotina. Quem sabe que na rotina da creche também isso é muito, muito presente. E a criança já espera por esse momento, né? Quando a gente falou mesmo de disciplina, a gente lembra disso. Então, a criança, ela tem essa necessidade, é um direito garantido dela, e ela tem essa necessidade, né? Então, a gente precisa trabalhar muito, é muito bom falar disso, porque nessa relação família-escola também, né? Deixar explícito, deixar isso claro, que esses momentos, eles se fazem necessários para efetivar o aprendizado da criança. Mas os pais de hoje, só Jesus. Fala, Luz. E só complementando rapidinho, e o conviver também, né? O conviver com o outro. Eles têm, tá nos campos de experiência, né? É um direito também. E assim, a gente, quanto professor de educação infantil, tem essa dificuldade. Porque às vezes tem um menino que é mais danado, que bate em todo mundo. Eu já cheguei a ter mãe que falou assim: ó, eu não quero que meu filho fique com essa criança, porque ele bate, porque ele é assim, né? Então tem que ter essa interação, né? E aí tem mãe que não quer aceitar, quer que o menino fica longe do outro, porque o outro é uma criança agitada, é uma criança que bate, e é bem complicadinho trabalhar com isso, mas é um direito dele, ele tem que aprender, ele mesmo resolver certas situações. E nós, enquanto profissionais de educação infantil, tem situações que a gente nem tem que intervir, a gente tem que ficar olhando o que está acontecendo para ver se eles mesmos conseguem resolver seus próprios conflitos. Isso aí é importante na educação infantil. Olha, e eu passei com isso na pele, eu passei por isso na pele enquanto mãe, viu? No ano passado. E deixar meu filho se defender sozinho, e como dói, mas foi necessário, né? Em situações assim. Fala, Lu. Ô, Pro, né, eu queria saber, assim, o item 27, ele está incluído nesse ou você vai dar separado? Não, eu quis incluir nesse contexto, porque eu percebi que as questões, elas não falam só do brincar, ela não fala só do jogo, né? Ela fala como algo que potencializa a ludicidade o tempo todo. Aí eu achei desnecessário ter uma aula só para os jogos e o brincar, ainda não desfazendo, né, desmerecendo o conteúdo, viu, gente? É porque eles estão intrínsecos, É verdade. eles estão correlacionados. E você acha que qual foi a intenção da banca colocar essa separada assim? Eu acho que foi justamente esse ponto que eu estou comentando com vocês, porque a gente entende que a ludicidade é como se fosse só o brincar sem a intenção. E ela quer que a gente separe essa questão, né? Que a ludicidade tem intenção
Não necessariamente precisa dos jogos e dos brinquedos, mas quando agrega com jogos e com brinquedos, potencializa essa aprendizagem significativa, né? Então, vão ter questões que eu acho que vai ter assertivas para você diferir isso. Foi meu entendimento, né? Foi meu entendimento. Eu espero que eu esteja acertando, né? Na suposição. Mas faz muito sentido mesmo. Pois é. Mais alguém, gente? Posso continuar? De boa? De boa, né? Então, assim, falando ainda, né, justamente dessa questão, Lúcia, que foi algo que eu percebi, né, no momento, não de preparação da aula, que as preparações eu tenho tentado acelerar, né? Não sei se eu comentei com vocês, eu estava fazendo já algo pensando no contexto do conteúdo anterior, até de 2013, quando mudou, né, saiu o edital, que eu vi que mudou tudo, eu falei, e agora? Mas não desisti do projeto, porque eu também já trabalhei na área social, eu falei, não vou desistir, né? A gente é capaz de estudar e correr atrás também. Então, assim, só que à medida que eu vou vendo as questões eu estou pegando as mais recentes, né? A cada aula eu vou incorporando e revisando e vou procurando. E aí, exatamente este é o ponto, né? Uma aula com características mais lúdicas, ela não ocorre. Então, um ponto, um paralelo que você faz, né, com essa criança, uma relação de realidade dela, como vocês muito bem colocou também a questão da própria convivência, né, em territórios, em culturas diferentes, tudo isso é relacionado à ludicidade. Então, como esse conhecimento é dotado da vida humana para adultos, a criança ela não tem ainda dimensão dessa situação, essa ludicidade ela deve acontecer e perpassar por uma atitude proativa do educador em relação às crianças, né? Elas, infelizmente, não podemos aqui falar de incapacidade, mas elas ainda, pela fase do desenvolvimento mesmo, elas não têm condições de gerar uma brincadeira, né, ou gerar algo de contextualização lúdico que seja intencional para aprender alguma coisa, né? Uma criança ainda não tem essa autonomia por completo e essa cognição. Então, quem deve pensar com intencionalidade fica ainda em cargo do professor, né? Exatamente. E eu acho que a prova vai pedir muito isso quando se falar de ludicidade. Ela vai colocar essa responsabilidade quase que majoritariamente para falar, né? Do professor, talvez até diferir o que vai ser responsabilidade do monitor, o que vai ser responsabilidade do professor, né? Da equipe pedagógica, ou se ela vai correlacionar com as duas, a gente não sabe. Mas o fato é que o lúdico ele deve enaltecer o processo de ensino e aprendizagem. Ele deve ter uma intencionalidade. Isso aí é fato. Pelo menos isso tem que ficar com relação a essa aula para vocês. Não esquecer. E quando falar de lúdico como instrumento de aprendizagem, é porque tem que ter uma intenção, certo? Isso vocês não podem fugir. Claro que toda regra tem exceção. Possa ser que venha questões que venha justamente querer desconstruir isso que a gente está aprendendo aqui agora, né? Por meio de pedir correta e incorreta, e aí a gente fica um pouco na dúvida. Mas por via de regra, né? Sempre levar essa ideia de que a ludicidade tem que ter intencionalidade. Então já ajuda a matar aí a charada de muitas questões, certo? Inclusive das nossas de hoje. Das que a gente colocou hoje, que são 6, eu acho, né? Que eu coloquei para vocês. Então, a ludicidade é um elemento que pode e deve fazer parte da prática pedagógica, né? Especialmente na educação infantil. Aí eu trago que a ludicidade, gente, ela vai para várias etapas da educação e para todas as modalidades, tá? Então, não tem essa também de estar agregado somente à educação infantil, não. Desconstrua isso na mente de vocês. É um elemento que se faz muito satisfatório. Eu, por exemplo, que trabalho na educação, né, no ensino fundamental 2, se faz muito necessário. E é um diferencial muito grande do professor quando ele aplica isso nessa etapa da educação básica, certo? Então, ela não é um elemento só para a educação infantil, pode ter pegadinha também com referência a isso na prova. Eu mesma, alguns colegas até brincam comigo, né, e os alunos adoram, porque no momento nem tanto, mas já teve épocas que eu enchi o caderno do menino com coisas de pintar,
Sabe, eu tenho uma memória muito fotográfica, então eu acabo trazendo um pouco, né, da minha essência enquanto estudante, quando eu lembro, quando eu era estudante para fazer, para memorizar. E do sexto ao nono ano, não importa para mim. Se for falar assim, ó, eu preciso pintar para aprender, vai pintar, né? Não só pintar, mas só para vocês verem que é um exemplo que, por exemplo, eu trago muito, né, na minha realidade, que se faz mais lógico, se faz uma aula mais leve, sem ser aquela coisa maçante, né? Só teórica, isso dentro da prática mesmo. Então, essa ludicidade, ela não é restrita à educação infantil, tá? É bom lembrar isso também. E traz aí a questão de possibilitar o aprendizado de várias competências e habilidades ao mesmo tempo, né? Além de, claro, como a gente já comentou, auxiliar no desenvolvimento sociocultural, ou seja, principalmente na convivência. Com relação ao jogo e ao brincar, né? Eu só coloquei dois pontos, eu não explorei tão assim, aprofundadamente, né? Mas como eu falei, porque eu entendi que o jogo e o brincar, ele, na verdade, potencializa essas ações da ludicidade, né? Então, o brincar é um direito da criança, essa questão do brincar como direito a gente também vai voltar a falar no ECA, né? E o jogo, ele principalmente visa a questão de o cuidado aí com a cognição da criança, né? Então, o jogo, ele deve ser intencional também. E, logicamente, ele traz como uma atividade, ele se coloca, na verdade, né, o uso dos jogos como uma atividade prazerosa e necessária, ao proporcionar conhecimentos culturais, os quais viabilizam aí alguns acessos, né, que a criança, no seu desenvolvimento lá, voltando lá a Piaget, né, naquelas fases do desenvolvimento infantil, precisa alcançar, certo? Entre elas, a integralidade, né, a inclusão. Então, como a colega bem colocou, o lidar com o diferente, né, o saber lidar com as diferentes personalidades, diferentes culturas já dentro daquela sala de aula, o socializar, o amadurecer, lidar com isso, né, por meio das regras, por exemplo, dos jogos, né, por meio das rotinas ali do brincar, né, das brincadeiras que tem. Então, cada brincadeira vai ter uma sinalizada como é que faz para ela se acontecer, sempre também, gente, com a supervisão ou acompanhamento, né, direto do professor, e, por fim, de forma completa, né, o ápice aí da ludicidade com a aprendizagem significativa é quando essa criança ela tem um autoconhecimento do que ela está fazendo. Ali aprender a acontecer o aprendizado, né? Ela vai aprender a parte do objeto de conhecimento, mas ela vai aprender também a lidar com aquela realidade, né? Então, o jogo e o brincar, ele vem para isso, para potencializar a observância da realidade da criança. E não para esgotar, mas no sentido de entender essa questão do jogo e o brincar, e ainda jogando a responsabilidade, de fato, para o professor, é ele que deve ser sensível ao comprometimento social do aluno, né? Então, o aluno ele tem que ter uma atitude, a criança, proativa em corresponder a essa intencionalidade que o professor está trazendo, mas essa questão do comprometimento da socialização, da integração, né, das reações, do olhar as reações que a criança tem, fica em cargo do professor, né, o comprometimento social dele. E aí a gente tem como considerações finais, né, a autonomia da criança, ela deve ser desenvolvida e aguçada, autonomia de forma que ela se desprenda completamente das dependências que ela tem de um adulto para realizar essa atividade e aprender com isso, lógico, né? Fica a encargo também do educador planejar situações lúdicas, porque, mais uma vez, ela precisa ter intencionalidade, né, para a aquisição do objeto de conhecimento e não esquecer que a intencionalidade primária pensa na função social da escola, é transmitir conhecimento, né, conhecimento científico, logo, agregado a isso também um conhecimento aí de acesso a informações, de mundo. E é a oportunidade no jogar e no brincar que a criança tem de construir, mas muitas vezes de reconstruir seus saberes, né?
principalmente a partir daquela situação que a gente lida com uma diversidade familiar, que ela não tem acesso ou que está desestruturada em algum aspecto, né, em alguma demanda. Então, é no jogo e no brincar, como, por exemplo, a colega colocou, lidar com essa situação de um temperamento atípico, né, de alguma criança, um colega que bate, que é estressado, é ali que ela vai reconstruir o saber, né, de como lidar com aquilo ali. Talvez em casa ela não tenha, e vice-versa, uma realidade difícil, mas na escola ela vai se deparar, ou vice-versa, em casa ela já lida com problemas ruins, não é bom, né, por exemplo, mas vamos supor que ela lida com uma situação de violência em casa, quando ela brinca numa situação que um colega age com violência, automaticamente ela já sabe lidar com aquela realidade. Isso, por um lado, também é positivo. Então, ela já consegue lidar com aquilo ali. Ela vai se sair de alguma forma, ou até mesmo ensinar para algum coleguinha, né? Então, a gente vê muitas situações ali na brincadeira. A gente consegue perceber como é o temperamento, né? As relações, como a personalidade, o que está mudando a partir do uso do jogo e do brincar. Então, ele potencializa a ludicidade, certo? Então, por hora, gente, em termos de reflexão, né, na verdade, que não se esgota aqui, a gente tem muito a falar, né? Foi isso que eu trouxe para vocês. Inclusive, com relação a essa questão da ludicidade, eu fiquei mais contente depois que eu resgatei um trabalho que eu fiz junto com um colega meu. Foi até um artigo, só que eu não posso compartilhar com vocês ainda porque não foi publicado. Mas a gente trabalhou exatamente essa questão da ludicidade na educação infantil e observando alguns trabalhos aqui na Bahia, né? E a gente viu que é um tema ainda pouco explorado na nossa região. E aí eu fiz minha aula, inclusive, em cima, né, dos artigos, desse artigo, que foi baseado em outros artigos, né, da nossa região. E só que eu, infelizmente, só não vou poder compartilhar com vocês ainda, né? Mas lá tem falando muito nessas considerações finais, como está essa contemporaneidade hoje, né? Esse acesso da responsabilidade do educador, a intencionalidade que ele tem, a necessidade de pensar, né, em reconstruir ideias sobre o acesso do jogo, do brincar nessa realidade, certo? Então, por hora é isso. Diga, bem. Sobre essa questão aí, eu lembrei aqui de uma coisa muito utilizada na educação infantil, que é a massinha de modelar. Adoro. Que às vezes as pessoas acham que é só a massinha de modelar que deu ali para a criança passar o tempo. E eu não uso a massinha de modelar somente para passar o tempo, como algumas pessoas acham que a gente usa na sala de aula só para passar o tempo. Hoje mesmo eu dei a letrinha A. E aí tem um momento deles brincarem, né? Quando acaba a atividade, tem um momento que depois, no finalzinho da aula, eles ficam brincando. Normal lá, brincando. E aí, quando eu dou a massinha, eu sempre utilizo a massinha para eles fazerem alguma coisa relacionada à aula que foi dada naquele dia. Tipo, hoje eu trabalhei a vogal A. E aí, eles fizeram com a massinha, né? Olha Eles que fizeram a vogal A. Então, assim, não é uma coisa solta. Tem uma finalidade aquilo ali também, entendeu? Então, às vezes acho que assim, é só tal brincar ali, tá só usando aquele joguinho que monta, por exemplo. Não é só jogar, não é só estar ali só passando o tempo. Eles estão ali aprendendo cores. Eu geralmente, quando eu uso esse brinquedo de modelar, ou de montar, eu uso a cor que eu estou trabalhando naquele dia, eu pego só a cor específica que eles estão trabalhando naquele dia. Então, tudo tem um fundamento, né? Exatamente. Eu gosto muito. E, gente, eu falei isso na turma da tarde, eu preciso falar com vocês também, eu adoro, né? Eu já não destoando aqui o nosso conteúdo, mas parabéns para vocês, né, da educação infantil, a pedagogia mesmo. Eu fico assim encantada, porque por diversas situações, né? Pela carga horária de trabalho, pelas especificidades do público, por essas nuances aí de lidar com a realidade muito do cuidado mesmo, né? Quem sabe que sobrecarrega o emocional da gente. Parabéns para vocês. Não é qualquer um que aguenta, não. Eu tive um pouco da experiência desse cuidado dentro da educação social, venci, aprendi, foi bom,
Mas, assim, não é fácil, né? Eu sei que é muito diferente do Fundamental 2. E para mim, inclusive, também, que não sou pedagoga, né? Tá trabalhando isso com vocês, gosto muito, né? Incorporei isso na minha pós que eu fiz, inclusive voltada à pedagogia social também. Mas, assim, é diferente, claro, né? De vocês que têm essa experiência para poder falar sobre isso. Mas, com relação à banca, o objetivo é, pensa sempre na teoria, no que é ideal, tá? Botem a bagagem de vocês em evidência, lógico, não descarte ela de forma alguma, mas sempre correlacione, igual a Adriana colocou, eu já trabalho isso, eu consigo de fato fazer o que a teoria pede, ótimo, aí sim. Mas se está diferente do que a teoria pede, aí a gente tem que ter cuidado, porque essa banca, ela é confusa, ela gosta de deixar a gente com as paranoias um pouco assim, né? Os neurônios meio soltos. Mas enfim, vamos vencer. Podemos partir para as questões, gente? Me dê um ok aí, está tudo bem. Sim, Então, professora. então vamos lá, vou para ler a primeira questão, tá? Ao observar a criança interagindo com seus pares de mesma idade e com um adulto na brincadeira, o que é possível identificar? Letra A disciplina e a organização no comportamento, no cumprimento de regras. Letra B, o resgate de brincadeiras e jogos para o desenvolvimento de emoções. Letra C, a ideia de liderança e autoconfiança na organização da vida futura. Letra D, o desenvolvimento especificamente motor amplo e fino. E letra E, as emoções, os afetos e a resolução de conflitos. E aí, meu povo de Deus? O que é possível identificar quando eu observo uma criança interagindo com pares da mesma idade e com o próprio adulto dentro da brincadeira? Olha aí, muito bem, vocês estão craques. Ah, esse grupo vai estar bem classificado. Pô, gente, interessante que. Tomara que tenha sido mais clareza, mas acho que foi a bagagem de vocês mesmo. As meninas da tarde já tiveram um pouquinho mais de dificuldade nessa questão. Não sei se foi Ô, professora, a mas aí abordagem. Diga, a meu bem. resposta aí está exatamente o que a gente comentou, né? Que a professora falou e a gente comentou, E vocês né? comentaram, é. Que é exatamente isso aí, é as emoções, é a resolução dos conflitos, porque sempre gera conflito quando eles estão brincando juntos. Então, é Desespero, exatamente isso aí. É, Então, gente, o pessoal da tarde teve um pouquinho mais de dificuldade. Aí eu não sei, né, se foi eu que não me fiz tão clara quanto agora, mas enfim. O fato é que a gente tem que ter uma intencionalidade, no caso, né, se está lidando com o mesmo grupo ali de idade, de pessoas, eu tenho que identificar alguma coisa. Então, fica a encargo, essa questão que eu falei no final, né? Fica a encargo do professor estar observando essas questões. E como a colega Sônia colocou, não necessariamente precisa o tempo todo também interagir, né? É preciso ver primeiro as reações. Então, letra A, não se fala aqui disciplina e organização no comportamento de regras, não. Isso que a gente faz em todas, na verdade, todas essas alternativas, o ponto-chave com o pessoal foi o seguinte, todas as alternativas, ela tem um fundo aqui de verdade, né? Mas não responde o que pede o enunciado. Então, a disciplina da organização é importante, mas em outro contexto, em outro processo didático, não aqui. O resgate de brincadeiras e jogos para o desenvolvimento de emoções também é importante, mas não é a intencionalidade, né, de quando as crianças estão brincando, não é o objetivo inicial, no caso do brincar mesmo, né, do brincar, da brincadeira, e principalmente que a brincadeira também tem um cunho coletivo. Claro que a criança pode brincar sozinha, mas brincar, que também preste atenção sempre nisso, né? Normalmente está associado à socialização, certo? Letra C, a ideia de liderança e autoconfiança na organização da vida futura, então ainda não, né? Não é ainda a fase que ela tem competência, digamos, para isso, né? Até porque não, está na etapa de desenvolvimento, tratando da educação infantil, que não está ao alcance dela ainda. E o desenvolvimento especificamente motor amplo e fino, também não, certo? Tranquila essa questão, né, gente? Fazer igual a professora Gisele, light, light. Vocês vão ver que a partir de agora vai ficar light.
Questão 2 também está bem objetiva. Espero que vocês também acertem. Vamos lá. Preencha as lacunas ao assinar a alternativa correta. A educação infantil, como primeira etapa da educação básica, permite à criança construir, a partir de vivências e de situações lúdicas, prazeres que lhe auxiliarão em seu desenvolvimento. Assim, os recursos tecnológicos devem servir às crianças como para e letra A educação, letra A. Mecanismo aprender e pensar, ou seja, os recursos tecnológicos devem servir às crianças como mecanismo para aprender e para pensar, letra B. Os recursos tecnológicos devem servir às crianças como oportunidade para brincar e aprender, letra C. Os recursos tecnológicos devem servir às crianças como instrumento para trabalhar e pensar, letra D. Os recursos tecnológicos devem servir às crianças como instrumento para raciocinar e agilidade. E letra E. Os recursos tecnológicos devem servir às crianças como mecanismo para trabalhar e aprender. E aí? Letra B, né, Pro? Será? Essa me deu pano para manga. Mas é um segredo. Um segredo que está no edital de vocês. Eu não acreditei, mas é uma realidade. Gente, essa aqui é a letra C, tá? Aí você fala assim, meu Deus, como assim, professora? Trabalhar? Eu falei, pois é, né? Mas olha, quando ela fala nos recursos tecnológicos, ela está associando instrumentos ou ferramentas, né? No uso da ludicidade. As principais ferramentas a gente sabe que são jogos, né? Não necessariamente só isso, são jogos e os brincar. Mas quando a gente vê o item do edital, ele ficou bem claro, né? O lúdico como instrumento de aprendizagem. Então, os recursos tecnológicos são instrumentos. Então, aqui a gente só tinha duas opções, né? Como a agilidade não cabe, aí a banca mesmo deu a letra C, né? Como gabarito. Então, os recursos tecnológicos devem servir às crianças como instrumento para raciocinar, para trabalhar e para pensar, certo? Eu confesso que eu achei estranho, mas é o gabarito da banca. Então, a gente também tem que ficar atento a isso, né? Talvez ela quis correlacionar aqui com uma pessoa que fez e quis correlacionar com o conteúdo, estritamente, e aí colocou, certo? Eu coloquei também essa questão para a gente pensar novamente na questão dos recursos, né? Ficou muito estranho essa questão 2 como dada a letra C. Porque não é para a criança trabalhar estranho, né? Mas seria trabalhar, o que eu pensei depois, né? Que eu vi o gabarito, que eu também errei essa aqui, né, gente? Falei trabalhar o seu absorver aprendizado. Enfim, a banca deu letra C. A gente poderia tentar recurso com essa aqui, né? Eu anotei B também, quando eu peguei a questão. Aí, quando eu fui olhar, não era B, era C. Certo? Então, vamos lá. Mas vocês entenderam, né? A lógica, pelo menos, dos recursos tecnológicos. Eu fiquei em dúvida, porque o recurso tecnológico ele é um instrumento, só que eu achei que as outras palavras não combinavam. É isso. Essa questão aí foi bem complicada, viu? É Instrumento. exatamente isso aí que eu pensei, igual Ele é um Soane. instrumento, só que eu fiquei em dúvida. Eu falei, trabalhar em que sentido? Eu achei que esse trabalhar não esclareceu que sentido é. Não ficou claro, Foi não. isso aí que eu pensei também. Eu entendi o instrumento, eu só não entendi o trabalhar. Pois é, mas fica a dica. Eu entendo que caberia recurso, tá? Mas o recurso a gente só consegue também depois que passa a prova. Então, na hora da prova, para a gente não perder, eu correr esse risco de nem conseguir, né, depois o recurso, essa banca, ela tem essa especificidade, gente. Ela gosta do que está na lei, na letra, na redação, né?
Então, por exemplo, nas legislações, eu já falei isso com vocês, ela gosta do que está estritamente escrito lá em detalhes, né? Na questão desses conteúdos transversais que a gente está vendo, né, que se faz muito presente o processo de interpretação mesmo, a gente tem que ter cuidado, porque, infelizmente, é o que quem criou a questão quer de resultado. A gente não tem como adivinhar. Mas aí a gente sempre faça uma correlação mais lógica daquilo que a gente viu. Então, aqui, se aparecer algo desse tipo na prova, por favor, siga como você viu no item. Até o item do edital, ele dava a resposta aqui para a gente, né? Porque o item fala bem claramente, o item 26, o lúdico como instrumento da aprendizagem, né? É isso mesmo? É, o lúdico como instrumento de aprendizagem, certo? Então, se puder, né? Eu sei que é difícil também na hora da prova, são tantas coisas, são tantos fatores que interferem na nossa vida, mas vamos tentar pensar dessa forma aqui com relação ao estudo ao CP, porque a gente fica à mercê da banca, infelizmente, certo? Tranquilos? Posso seguir? Vamos brigar com recurso, né? Posso ir para 3, gente? Então, foi isso que aconteceu nessa 2. Na 3, a gente já tem uma redação mais extensa, certo? A brincadeira na educação infantil exerce um papel social e precisa ser planejada, ó, para que promova a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. Em relação ao tema, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a ou as corretas. Primeiro, para que a criança se desenvolva, é suficiente um ambiente com mobiliário e brinquedos suficientes e apropriados para o objeto da criança que será desenvolvida. 2. A criança, quando brinca ao ar livre, experimenta brincadeiras mais livres. No entanto, quando a brincadeira acontece em um ambiente que é apropriado e tem mediação de um adulto e a socialização com outras crianças, são proporcionadas aprendizagens e qualidade ao movimento educacional. 3. A ludicidade é a característica da brincadeira. Em alguns momentos, ela ocorre por meio do faz de conta, e é nesse momento que a criança utiliza-se de acontecimentos reais para criar um contexto para o desenvolvimento da brincadeira e que irá assimilar a linguagem, irá coordenar ações e promoverá relações interpessoais. 4. A socialização é imprescindível na educação infantil, pois é por meio dela que é possível desenvolver brincadeiras com papéis sociais, sendo esse momento em que a criança aprende sobre a moral e ética. Segue o enunciado, letra A. Apenas 1 e 2 são corretos. B. Apenas 3. C. Apenas 2. D. Apenas 1 e 3. E E. Apenas 2, 3 e 4. Ah, já ganhou. Já ganhou a classificação? Ai, Deus. É isso mesmo, gente. Tá? Letra E. Então, todos esses itens aqui abaixo estão corretos. Essa questão, de uma certa forma, ela resume tudo que a gente tentou ver aqui hoje, né? A primeira, para que a criança desenvolva suficiente um ambiente imobiliário e apropriado. Então, não é necessário só que tenha uma biblioteca para que tenha, né, intencionalidade no brincar e promova a aprendizagem. Então, ela já está descartada. As outras, ela fala sobre esse processo do planejamento, né? E sobre essa aprendizagem significativa no desenvolvimento cognitivo, social, emocional, né? A linguagem, por aí vai. Certo? Precisa que eu fale item a item para vocês? Não, Pro, essa questão está muito clara. Tá claro, né? Então vamos seguir, tá, gente? Qualquer coisa. Então, de fato, 2, 3 e 4 estão corretas, certo? Apenas a 1 que se refere como algo que, no caso aqui, uma brinquedoteca, né? Fosse suficiente para que acontecesse a aprendizagem. A gente viu que não. Que precisa ter uma intencionalidade, precisa ser planejado. Na questão 4, nós temos a seguinte situação. A forma como o professor organiza a sua prática pedagógica nas brincadeiras pode facilitar
ou dificultar suas interações com as crianças. Para que interações promovam os avanços no processo de ensino e aprendizagem da criança, é importante que o professor, letra A, mantenha contato visual e direto com as crianças, participando e intervindo nas diferentes situações de brincadeira. Letra B, evite fazer intervenções, mesmo quando solicitado, respeitando o processo criador das crianças. Letra C, permaneça a certa distância das crianças, intervindo quando elas solicitarem ajuda. E letra D, fique atento à movimentação das crianças para possíveis ações interventivas. Mais uma vez, a questão fala sobre o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, ela está falando da intencionalidade, né? Ainda que não está aí de forma explícita. Também, gente, só tem 4 alternativas nessa questão, porque ela é mais antiga, tá? A banca reformulou, se eu não me engano, a partir de 2018, 2019, passou a ter 5 alternativas, mas antes eram 4. Muito bem. Ai, que vocês estão craques hoje. Ai, como é bom. Muito bem, gente. Ó, mantenha o contato visual e direto, participando e intervindo nas diferentes situações de brincadeira. Porque tem uma intenção, né? Então, a própria questão já fala, pode facilitar ou dificultar as interações, né? E ela promove os avanços. Quando fala de avanço, de aprendizagem significativa, né? Tudo isso está relacionado à intencionalidade. Claro que os outros itens também se faz importante em outros contextos didáticos pedagógicos, né? Então, se a gente vai para a letra B, por exemplo, evitar fazer intervenções, isso em alguns momentos é necessário, né? Quando a gente está vendo, por exemplo, a situação de observância do temperamento, mas não no sentido da brincadeira, de estar trabalhando literalmente com a ludicidade, né? Não deve permanecer a certa distância, servindo só quando elas solicitarem, isso aí não tem lógica, né? Claro que existe um adulto ali observando as regras e observando as regras de convivência, principalmente, dando educação moral aí, ética para as crianças. A gente não pode deixar por conta delas, ainda não tem essa maturidade, principalmente no caso da educação infantil. E a letra D é ficar atenta à movimentação das crianças para possíveis ações interventivas. A mesma coisa. Então não faz sentido. Tranquila, né? Essa aqui, light, como diz Gisele. 5. Ó, falando novamente. O brinquedo e a brincadeira são considerados atividades principais da criança. Ao brincar, a criança expressa sentimentos, conhece a si mesma, o outro e o mundo ao seu redor. Por isso, para a criança brincar na escola de educação infantil, é necessário. Letra A. Observar as crianças na brincadeira, fazendo anotações do seu desempenho. Letra B. Permitir que a criança brinque livremente sem intervenções diretas do professor. Letra C. Planejar intencionalmente o espaço físico e as ações para que o brincar tenha qualidade. E letra D. Disponibilizar os materiais e espaço para que as brincadeiras sejam criadas pelas crianças. Top. Isso mesmo, gente. Planejar intencionalmente. Essa questão ficou muito clara sobre isso que eu comentei com vocês, tá? E no caso da educação infantil, é imprescindível que seja intencional mais ainda, não tem para onde correr. E ela é uma atividade da criança, é uma atividade do direito da criança. Então, planejar intencionalmente, ter um espaço para que elas tenham isso de qualidade, um momento só para isso, é normal, é natural. Faz parte, né, da pedagogia da autonomia da criança. Então, letra A, observar as crianças na brincadeira fazendo anotações do seu desempenho. Isso aqui é parte do processo, não é a finalidade, também tem essa forma de interpretar. Letra B, permitir que a criança brinque livremente sem intervenções diretas do professor, mesma coisa. E cada contexto didático vai ter essa especificidade, então, claro que algum outro contexto didático isso também é pertinente, mas isso não responde
ao nosso enunciado aí, né? Sobre a necessidade de brincar na educação infantil. E letra D, disponibilizar os materiais e espaço para que as brincadeiras sejam criadas pelas crianças. Não, gente. As brincadeiras não têm como ser criadas pelas crianças, principalmente na educação infantil, né? Elas não têm essa maturidade ainda, pensando lá na etapa do desenvolvimento, elas ainda não dispõem dessa maturidade para isso. Então, não tem sentido nenhum. Tranquilo? Vamos para a última de hoje, né? Sobre o jogo linguístico. Ah, eu amei essa questão. Depois de odiar demais. Enquanto um procedimento de ensino voltado para o processo de alfabetização, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Letra A. É um recurso interessante, contudo, não respeita a heterogeneidade da classe em relação à apropriação do sistema de escrita. Letra B. É uma atividade didática que tem como objetivo estimular o processo de compreensão por parte das crianças acerca da língua escrita enquanto sistema de representação. Letra C. Exige um rigoroso processo de planejamento por parte do professor. Letra D. Baseia-se na ideia de que a tarefa de analisar palavras orais e escritas deve propiciar ao aprendiz um trabalho cognitivo. Essa foi aquela que eu falei, cuidado também com essa intencionalidade. Vamos ter cuidado, tá? Tem as exceções. Principalmente, eu falo assim que eu amei essa questão depois que eu entendi, mas eu odeio questões que tem incorreta, que tem muitos incisos para a gente avaliar. Não é muito ruim, né? O que acontece? Essa aqui, cada um tem uma forma de, uma dica, certo? Cada um tem uma forma de lidar. Para eu conseguir, eu errei essa questão, no primeiro momento, porque eu também fui nessa C aí. Mas não é assim, tá? Quando a gente vai ver passo a passo, a gente vai seguindo pela ordem inversa. Eu, por exemplo, eu prefiro ir pela ordem do correto, né? Se eu for direto, isso é de cada pessoa, né, gente? Tem gente que tem uma sagacidade melhor na questão. Mas se for direto para o incorreto, a tendência de errar é maior. Então, quando a gente fala do jogo linguístico, tem uma intencionalidade muito presente aqui, muito forte, né? Da oralidade, da escrita, da codificação do português, da linguagem, né? Da área de português, das linguagens. Então, enquanto um procedimento de ensino voltado para o processo de alfabetização, o que estaria correto com relação ao jogo? E aí eu fui fazendo o seguinte. Essa exigência de um rigoroso processo de planejamento por parte do professor que vocês anotaram, ela é uma situação correta. Ou seja, se pensar no sentido de que o brincar e a incorporação de jogos, né, nessa brincadeira, nesse processo lúdico, ele é necessário, mas ainda na educação infantil se faz de forma rigorosa, então ela está correta, né? Ela precisa ser rigorosa, assim como qualquer outro planejamento didático que a gente vai ter com os nossos alunos, certo? Então, ela não é essa aqui, porque, na verdade, ter esse rigoroso processo no planejamento por parte do professor, ela se faz necessária, é correto. Letra A, é um recurso interessante, né? Contudo, ele coloca aqui, não respeita a heterogeneidade, ou seja, não respeita a diversidade, né, da classe em relação à apropriação do sistema de escrita. Ou seja, é como se o jogo ele não alcançasse o seu objetivo de absorção da oralidade, da escrita, né, do processo da área da linguagem. Fiquei nela depois, né, mas a resposta aqui já é a letra A, tá? Já vou colocar aqui para vocês. Essa aqui é a incorreta referente ao objetivo do enunciado, que é se tratar do objetivo, da intencionalidade de trabalhar esse jogo linguístico, certo? Letra B, fui seguindo. É uma atividade didática que tem como objetivo estimular o processo de compreensão por parte das crianças acerca da língua escrita enquanto sistema de representação. Então, ele é objetivo, é a intencionalidade do jogo, tá certo, né?
Se está certa, para a questão está errada, porque ele está pedindo incorreto. Então, eu vou lá e risco, porque é uma intencionalidade. E letra D, a mesma coisa, baseia-se na ideia de que a tarefa de analisar palavras orais escritas deve propiciar ao aprendiz um trabalho cognitivo. Tá certo, o objetivo do jogo é esse. A intencionalidade inicial dele é o amadurecimento, né, cognitivo, é o desenvolvimento cognitivo da criança. Mas para a questão, ela pediu incorreta, tá errado, então risquei, certo? Eu fiz um caminho inverso, não é fácil, mas a questão, o objetivo do gabarito mesmo é realmente falar incorreto, e a incorreta aí é quando ele não respeita a heterogeneidade, porque cada um tem uma forma de aprender, né? Então, dentro da diversidade daquela turma que a gente está trabalhando no jogo, ele tem o direito de ser respeitado até no seu tempo mesmo, né, de absorção desse conhecimento, na apropriação desse sistema de escrita. Ele não vai aprender tudo naquele momento do brincar, certo? É isso que a questão está dizendo. Ficou mais clara, gente? Ficou? Então, ó, vamos ter cuidado, que eu também caí, viu? Nessa questão do incorreto aí. Mas vamos ter cuidado com essa questão. A intencionalidade, ela é imprescindível. Ela faz parte do planejamento, né? Das nossas ações. No caso da ludicidade, não tem como ter ludicidade sem intencionalidade. Mas a banca, ela pode trabalhar aí com essas pegadinhas do incorreta, por exemplo, né? Então, aí a gente fica atento, né? Faça esse caminho inverso. Eu acho melhor, mesmo que demore um pouco, vai demorar um pouquinho mais, você corre o risco de perder mais tempo, mas no meu caso funcionou depois que eu interpretei melhor a questão, certo? Ô, Pro, a gente tendo certeza da questão correta, dependendo da incorreta, já dá para saber, né? Essa aí, no caso. Tendo a Exatamente. letra B, tendo certeza, essa letra B mesmo, ela é o contrário da letra A. Então, tá pedindo errada, letra A logo é a sentença correta. Isso. Eu acho que para todos os outros temas, gente, transversais, né, ou seja, esses temas mais gerais que cabem interpretação, é muito válido a gente fazer isso, né? Então, eu sei que perde um pouquinho mais de tempo, mas veja também aí como é a vida de vocês com relação às outras áreas do conhecimento, né? Priorizem responder a área de conhecimento específico primeiro, as áreas, segue aquela linha que a gente fez desde a análise do edital, né? Os critérios de desempate, ele é base para os critérios de aprovação. Então, vai seguindo, respondam primariamente aquilo que tem maior peso, aquilo que você já domina também, né, de preferência, para você garantir aí, passar dos 50% primeiro, né? Porque primeiro o objetivo é esse. E aí depois a gente vai ver nas outras situações, né? Nem todo mundo sabe tudo, não se cobre, não se desespere. E é isso, a gente vai tentando, né? Estamos no processo. Por hoje era isso que eu queria falar para vocês, né? Se alguém sentir ainda a necessidade de falar um pouco mais sobre os jogos e o brincar, me falem, certo? Então eu considero que a gente contemplou os 2 itens. Com fé em Deus, na próxima semana a gente volta na segunda, tá? Aproveite o final de semana, descanse, estuda as outras áreas. E aí, aos poucos, né, só adiantando para vocês, a gente já vai retornando novamente à questão do estudo da legislação, que é um pouquinho mais chato, né? Mais cansativo. Então, eu fiz esse processo aí com vocês para a gente ir acostumando com a rotina, né? De estar aqui sempre. Mas a gente vai voltar à legislação. Então, mas ainda tem muita coisa para ver. Quem puder também seguir lá no canal, que eu estou com essa intenção futura da gente fazer sobre igualdade racial como um aulão social mesmo. A igualdade racial como um aulão social, né? Dividindo lá com aquele grupão. E aí eu acho que para o fim a gente responder as questões mais pesadas vai dar para a gente uma assertividade maior. Certo? Professora, tá lá no YouTube como professora Raíssa? Eu vou colocar lá para vocês depois, Ah, né? tá Não bom, hoje, viu? Mas está com o tá professor bom. Raíssa. E aí eu coloco para vocês o seguinte, que eu preciso alcançar pelo menos 50 pessoas para transmitir. Eu nem sabia dessa informação. É só depois, né? Fui buscar. Mas enfim. Gente, beijo, viu? Obrigada, Su. Beijo, fica com Deus. Que vocês possam descansar em paz. E até segunda, gente. Tá em Deus, viu? Tchau. Tchau, Pro. Eu mando assim que rodar, viu? A gravação.